Bem-vindos a mais uma edição do Comebol Sul-Americana Magazine 2025. 4 clubes seguem sonhando com a grande conquista. Os jogos de volta das quartas de final entregaram momentos inesquecíveis. E no programa de hoje, o Fluminense chegava com 10 vitórias consecutivas como mandante. Começou o jogo disposto a sufocar o rival. O gol não demorou. Agustín Canóbio igualou a série com uma finalização espetacular. Mas o Lanús segurou a pressão, esperou sua chance e deu o golpe. O Atlético Mineiro chegava com um histórico positivo. Em suas 14 participações anteriores, em quartas de final de torneios Comebol, nunca havia perdido em Minas Gerais. O duelo foi equilibrado. Everson defendeu quando o Bolívar ameaçou e já nos acréscimos, Bernard acabou com o sonho boliviano. O Independiente Del Valle não conhece desafios impossíveis. O bicampeão da Comebol Sul-Americana chegava com 2 gols de desvantagem. Em uma noite fantástica de Júnior Sornosa e Michael Hoyos, empatou a série e, assim como contra o Mushu Kruna, garantiu a vaga nos pênaltis. 14 anos depois de conquistar seu único título internacional, a Universidade do Chile volta a perseguir a grande conquista. De portões fechados em Coquimbo, o Buja fez uma grande partida e eliminou o Aliança Lima, a surpresa do torneio. Relembramos o jogo de ida entre Lanús e o Fluminense em Buenos Aires. O Granate alcançou 84 jogos na Comebol Sul-Americana e se tornou o segundo clube com mais presenças na história do torneio, atrás apenas da LDU, que soma 98. Em um duelo truncado e de poucas chances, o time argentino achou o gol em uma das últimas jogadas. Dylan Aquino serviu Eduardo Salvio, que cruzou para a grande finalização de Marcelino Moreno. Foi o seu terceiro gol no torneio. Lanús ampliou para 5 partidas sua invencibilidade como mandante na competição, com 4 vitórias e 1 empate. O Fluminense havia avançado nas últimas 6 vezes em que disputou um mata-mata da Comebol no Maracanã. A última eliminação em casa foi nas quartas de final da Comebol Sul-Americana de 2019, quando empatou em 1-1 contra o Corinthians. Nas oitavas de final da Libertadores 2021, venceu por 1-0 o Cerro Porteño. Na fase preliminar da Libertadores 2022, venceu por 2-0 o Milionários. Nas oitavas de final da edição de 2023, derrotou por 2-0 o Argentinos Júniors. Depois de ser campeão da América, disputou a Recopa contra a Liga de Quito e venceu novamente por 2-0. Nas oitavas de final da Libertadores 2024, venceu o Grêmio por 2-1 e a série foi decidida nos pênaltis, onde venceu por 4-2. E nas oitavas de final desta competição, derrotou o América de Cali por 2-0. O tricolor confiava em sua invencibilidade no Maracanã. Lanús buscava alcançar as semifinais pela segunda edição consecutiva. Fluminense acumulava 10 vitórias seguidas como mandantes em torneios Comebol, a melhor sequência da sua história. E a primeira chegada foi do Fluminense, cruzamento de Kevin Serna, cabeçada de Luciano Acosta para fora. Aos 20 minutos do primeiro tempo sai o gol do Flusão. Chutaço de Nahuel Losada, do Lanús, cabeçada de René. Kevin Serna e Martinelli fazem uma jogada. Cruzamento de Kevin Serna, cabeçada de Luciano Acosta e esse golaço, uma pintura de Agustín Canóbio, marcando 1-0 Flusão. Foi a segunda assistência de Luciano Acosta em Comebol Sul-Americana. Chegava mais uma vez o Fluminense, numa cobrança de lateral do René. Chute de Samuel Xavier na trave. Chega mais uma vez o Fluminense. Samuel Xavier toca para Luciano Acosta, que cruza. A zaga afasta
Na sobra, Martinelli chuta, queima a roupa e Nahuel Losada faz essa defesa incrível. Escanteio cobrado pelo Flusão. Cabeçada de João Freitas para fora. Aos 67 minutos, sai o gol do Lanús. Em uma recuperação de Agustín Cardoso. Jogada entre Dylan Aquino e Marcelino Moreno para o gol de Dylan Aquino. Linda jogada, lindo gol. O gol do empate. Terceiro gol de Dylan Aquino na atual Comebol Sul-Americana. E chega o Lanús mais uma vez. Chute de Sacha Marcic, defesa de Fábio e na sobra Eduardo Salvio manda para fora. Cruzamento de Riquelme e Germancano para fora. Fluminense mais uma vez, cruzamento de Riquelme e nova cabeçada de Germancano na trave. Resultado final, Fluminense 1, Lanús também 1, Lanús classificado. Na semana passada, o Bolívar voltava a disputar as quartas de final da competição após 21 anos. O Celeste havia vencido seus últimos 5 jogos em torneios da Comebol sem sofrer gols. No entanto, a sequência chegou ao fim diante do Galo. No final do primeiro tempo, o Atlético Mineiro aproveitou 2 assistências de Gustavo Scarpa para chegar ao intervalo vencendo por 2-0. A equipe boliviana reagiu no início do segundo tempo com uma cabeçada de Robson Mateus. Minutos depois, uma falta de Ignacio Gariglio deixou o time com um jogador a menos, mas ele não desistiu e conseguiu um pênalti a favor. Pênalti este que Martim Cauterucci bateu e desperdiçou, mandou a bola no travessão. A 6 minutos do fim, uma mão de Igor Gomes deu ao Bolívar uma segunda chance num segundo pênalti. E dessa vez, Dorni Romero não desperdiçou. O Galo chegava confiante em toda a sua história em torneios da Comebol. Não havia perdido em casa uma partida das quartas de final. Depois de avançar para as quartas de final, Jorge Sampaoli substituiu o Cuca como técnico do Galo. Primeira chegada foi do Bolívar. Chute de Daniel Catanho de fora da área para fora. O Atlético Mineiro havia recebido um gol em seus últimos 7 jogos. E a primeira chegada do Atlético Mineiro foi numa jogada entre Igor Gomes, Alan Franco e Gustavo Scarpa. Chuta, mas a bola desvia na zaga e vai para escanteio. Mais uma chegada do Atlético Mineiro nesse escanteio cobrado pelo Hulk. Carlos Lampe afasta. No segundo tempo, mais chegada do Atlético Mineiro. Passe em profundidade do Hulk, Bernard na briga, a bola sobra para o Gustavo Scarpa que manda do ladinho da trave, mas para fora. Chega mais uma vez o Galo. Guilherme Arana chuta, a zaga devolve, sobra para o pé bom, perna esquerda, mas ele manda para fora. Outra bola que passa pertinho da trave. Mais uma chegada do Galo. Fiel carrega. O zagueiro do Bolívar fez uma falta incrível. Fiel carrega a bola. Sofre a falta. Dentro da área, é pênalti. Mas após revisão do VAR, o juiz percebeu que foi fora da área. Falta cobrada pelo Scarpa para fora. Chegada do Bolívar, cruzamento da esquerda, cabeçada de Santiago Echeverria para a defesa de Everson. Chega mais uma vez o Bolívar.
Dorni Romero vem chegando, vai fazer o gol, mas Everson escorrega, depois levanta e faz essa grande defesa. Agora, no finalzinho, nos acréscimos, aos 91 minutos, Scarpa cruza e Bernard manda a bola no cantinho, fazendo o gol da classificação do Galo. 1-0 Galo. Desde 2017, Gustavo Scarpa é o terceiro jogador com mais assistências em torneios Conmebol. Ele soma 17 e só superam Rony e Jordan Arrascaeta com 19 assistências. Resultado final: Atlético Mineiro 1, classificado. Bolívar eliminado, 0. O Atlético Mineiro não falhou e ampliou sua histórica invencibilidade como o time da casa nas quartas de final dos torneios da Conmebol. Ele nunca perdeu em casa nesta fase. Em 15 participações, acumulou 11 vitórias e 4 empates, sendo a segunda vez que deixa um clube boliviano pelo caminho. O Galo voltará a disputar as semifinais da Sul-Americana após 6 anos. Na edição de 2019, foi eliminado nos pênaltis pelo Colón. Nas quartas de final da última Libertadores, deu um grande golpe. Com 2 gols de Daverson, virou a série contra o Fluminense. E na partida contra o Bolívar, Gustavo Scarpa deu as 3 assistências para os 3 gols do Galo, que sonha com a grande conquista. O Independente Del Valle havia perdido apenas 2 das suas 31 partidas como mandante em fases eliminatórias de torneios internacionais. Mas encontrou Dairo Moreno, artilheiro máximo desse torneio. Um dia após completar 40 anos, o jogador com mais gols na história do futebol colombiano marcou um doblete e acrescentou um novo capítulo ao seu legado. No time equatoriano, Mateu Carabarral deu uma cotovelada e foi expulso. O Once Caldas alcançou 5 vitórias consecutivas pela primeira vez em sua história em torneios Conmebol. Em Manizales, o Once Caldas queria selar sua classificação para as semifinais. Os albos sabiam que não podiam se descuidar porque o seu rival era o Mata Gigantes. O Independente Del Valle disputa as quartas de final da Conmebol Sul-Americana pela 3ª vez. Em 2019 e 2022 foi campeão. E a primeira chegada foi do Once Caldas. Chute de Matheus Zuleta para a defesa de Guido Vijar. Chegava mais uma vez o Once Caldas. Chutão de Luiz Sanches. Dairo Moreno tenta, mas a zaga afasta. Ricardo Schunk foi decisivo nesse lance. Com 68 jogos, Ricardo Schunk é o jogador com mais presenças para o Independente Del Valle na história dos torneios Conmebol. E aos 27 minutos sai esse golaço do Independente Del Valle, num cruzamento de Júnior Sornosa para a cabeçada de Michael Hoyos, que abre o placar. Júnior Sornosa é o jogador com mais participações em gols para times equatorianos na história da Conmebol. Chegada do Independente e olha essa jogada, foi incrível esse gol perdido. Michael Hoyos manda a bola para fora. No segundo tempo tem mais chegada do Independente Del Valle. Chute de Cláudio Spinelli para a defesa de James Aguirre.
Aos 51 minutos, gol do Independente Del Valle, mais uma assistência de Júnior Sornosa e mais um gol de Michael Hoyos. É o segundo doblete de Michael Hoyos em torneios Comebol. Chegada do Once Caldas. Cruzamento de Juan David Cuesta, cabeçada de Dairo Moreno para fora. Dairo Moreno acumulou 10 gols e 2 assistências na atual Comebol Sul-Americana. Chega dessa vez o Independente Del Valle, cruzamento de Gustavo Cortés e afasta Juan David Cuesta. E vamos para os pênaltis. Once Caldas, James Aguirre na bola, para fora. Independiente Del Valle, Lion Lor na bola. Gol e final. Série 4 para o Once Caldas, 5 para o Independente Del Valle. Depois de 36 séries eliminatórias em torneios Comebol, um time perdeu a ida por 2 gols e depois levantou, empatou e foi campeão. A última vez havia sido na fase prévia da Libertadores 2017. O Alianza Lima buscava vencer 3 jogos consecutivos em torneios Comebol após 15 anos. Acumulava um invicto de 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. Além disso, pela primeira vez em sua história, os Blanquiazules ganharam 7 partidas em uma mesma temporada de competições internacionais. Eliminaram o Boca na fase prévia da Libertadores e o Grêmio nas oitavas de final da Sul-Americana. Em um duelo muito disputado, conseguiram abrir o placar na última jogada do primeiro tempo com um chute de Fernando Gaibor. No entanto, por uma mão anterior de Kevin Quevedo, o gol foi anulado. No segundo tempo, Carlos Zambrano cometeu uma falta sobre Charles Arangues e recebeu seu segundo cartão amarelo. 2 amarelos, expulsão. O último jogo nos leva até Coquimbo. Devido aos incidentes na série com o Independente, o Universidade do Chile jogava nessa cidade e sem a sua torcida. A Universidade do Chile havia perdido apenas uma das últimas 12 partidas contra clubes peruanos. Somava 6 vitórias e 5 empates. E logo aos 4 minutos sai o gol do Universidade do Chile. Matias Sepúlveda lança Lucas Assad, que não desperdiça. No cantinho, abre o placar. Lucas Assad soma 5 gols em 6 jogos na atual Comebol Sul-Americana. O único encontro em que ele não fez gols foi na ida diante do Alianza Lima, que terminou 0-0. Mais uma chegada da Universidade do Chile. Maximiliano Guerreiro toca para Fabián Ormazábal, que manda a bola para fora. Aos 50 minutos, Maximiliano Guerreiro toca para Javier Altamirano fazer esse golaço. Amplia 2-0 para a Universidade do Chile. Foi o segundo gol do Javier Altamirano na atual Comebol Sul-Americana. Ele havia marcado na ida nos play-offs diante do Guarani. Eric Castillo chuta e o goleirão defende. Logo depois, a zaga afasta. Novo cruzamento e Hernan Barco manda a bola no cantinho, mas ela vai para fora. Aos 63 minutos, gol do Alianza Lima. Cruzamento de Kevin Quevedo para o gol de Eric Castillo, que diminui 2-1. Foi o 6º gol do Eric Castillo na atual temporada da Comebol. Ele marcou 3 gols na Libertadores e 3 na Sul-Americana.
Falta cobrada pelo Leandro Fernandes para fora. Tirando tinta da trave, hein? Chega o Aliança Lima, cruzamento de Guilhermo Henrique, cabeçada de Paolo Guerreiro e afasta em cima da linha Franco Calderón. Chega mais uma vez a Universidade do Chile, chute de Leandro Fernandes, defesa de Guilhermo Vizcarra. E na sobra, Lucas Diório chuta e afasta Renzo Garcés. A Universidade do Chile volta a uma semifinal de torneio Conmebol depois de 13 anos. A última vez tinha sido na Libertadores de 2012, quando caiu diante do Boca. Resultado final, Universidade do Chile classificada a 2, Aliança Lima 1. Vamos acompanhar agora as 5 melhores defesas das partidas de volta das quartas de final. A quinta fica para Guido Villar. Andy Velasco errou na saída, Matheus Zuleta ficou cara a cara com o goleiro e o argentino reagiu rapidamente. A quarta posição vai para Everson do Galo. Com o jogo 0 a 0, Cauterucci habilitou Torni Romero. O goleiro do Atlético Mineiro saiu para fechar o ângulo e escorregou, mas mostrou um ótimo reflexo. A terceira posição, vamos para o Chile para ver a grande defesa de Guilhermo Vizcarra. Leandro Fernandes recebeu sozinho dentro da área, mas encontrou o reflexo extraordinário do boliviano. Na segunda posição, James Aguirre. Cláudio Spinelli chuta e o goleiro colombiano defende em 2 tempos. E a melhor defesa da semana foi de Nahuel Losada. O Fluminense buscava o segundo gol. Martinelli pegou uma sobra e chutou de esquerda e Losada evitou o gol e manteve o Granate vivo no Rio de Janeiro. Um chute a queima-roupa, que defesaça de Nahuel Losada. Você é o campeão, meu amigo. Nahuel Losada realizou 6 defesas contra o Fluminense. O argentino disputará com o Lanús as semifinais da Conmebol Sul-Americana pelo 2º ano consecutivo. Na última edição também havia sido fundamental nas quartas de final, defendendo 2 pênaltis na disputa contra o Independiente de Medellín. O melhor gol da semana. Embora não tenha sido suficiente para a classificação do Fluminense, Agustín Canóbio jamais esquecerá esse gol. Kevin Serna avança pela esquerda, envia o cruzamento, Luciano Acosta cabeceia, prestem atenção, e o uruguaio marca essa pintura. Espetacular essa finalização de voleio, o Canóbio não vai esquecer jamais. Foi o 8º gol do atacante de 26 anos na Conmebol Sul-Americana. Vamos conferir agora a tabela de artilheiros da competição. Dairo Moreno é o grande goleador com 10 gols. Ismael Dias e Júnior Paredes com 6 gols. E Gaspar Gentili, Pablo Verrete e Lucas Assad têm 5 gols. E esses foram os momentos mais destacados das partidas de volta das quartas de final da Conmebol Sul-Americana. E o melhor jogador da semana não podia ser outro. Michael Hoyos, com o seu doblete, permitiu que o Independiente Del Valle revertesse a desvantagem e se classificasse nos pênaltis. O atacante argentino de 34 anos voltou a ser decisivo para a equipe equatoriana. Na partida de volta das oitavas de final contra o Muxucruna, havia igualado a série no último lance do jogo. Assim, soma seu 4º gol em 6 partidas na atual Conmebol. Escutem seu depoimento após a classificação.
Felicidades, mis compañeros. Parabenizo meus companheiros porque fizeram um jogo excepcional. Lidamos com a torcida rival durante todo o jogo e dominamos até os últimos 10 minutos, demonstrando o poderio do Independiente Del Valle. Esses foram os números de Michael Hoyos na partida de volta contra o Once Caldas. Assistido por Júnior Sornosa em 2 oportunidades, igualou a série com 2 cabeçadas. Assim alcançou 38 gols em 108 jogos com o Independiente Del Valle. 9 deles foram em torneios Comebol. Vejam agora o caminho até a grande final, que será disputada novamente no estádio La Nueva Oja, no Paraguai, no sábado 22 de novembro. 2 jogaços de bola para vocês. A Universidade do Chile enfrenta o Lanús e o Atlético Mineiro pega o Independiente Del Valle. Muito obrigado por nos acompanhar. Nos encontramos em 4 semanas com mais emoções em uma nova edição do Comebol Sul-Americana Magazine. Até a próxima. Tchau, tchau.